Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o economista e jornalista José Carlos de Assis. José Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite para um papo sobre a nossa conjuntura nacional, especialmente do ponto de vista econômico e político, mas também sobre as perspectivas que temos para o nosso país. José Carlos, como você vê a evolução da economia brasileira e da sociedade brasileira nesses últimos anos? Olha, eu vejo como a gente tendo entrado numa armadilha, né? Se você vir o nosso déficit em conta corrente no ano passado, de 91 bilhões de dólares, isso significa uma arapuca para a economia. Por quê? Porque você não pode abaixar a taxa de juros, porque senão você não fecha a balança em conta corrente. Nós não conseguimos, nós temos que ter dinheiro de empréstimo para cobrir esse rombo na balança de conta corrente, que é o que a gente paga pelas mercadorias e serviços importados, e de juros, e de dividendos, tudo isso junto, quer dizer, deu esse rombo de 91 bilhões. Por que isso é uma armadilha? Porque nós não podemos baixar a taxa de juros. Se baixarmos a taxa de juros, deixa de entrar um capital de empréstimo para cobrir esse rombo. E o Simonsen, que você se lembra muito bem, ele dizia uma coisa engraçada, que era o seguinte: inflação aleija, mas balanço de pagamentos mata. E realmente mata. Quer dizer, se você tiver uma corrida contra o real, né, por efeito de um rebaixamento significativo da taxa de juros, a economia vai ficar de joelhos de novo perante o Fundo Monetário Internacional. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: a própria política fiscal, ela fica comprometida, porque se você reduzir ou eliminar o superávit primário, as agências de risco vão desclassificar o Brasil e, mais uma vez, a gente corre o risco de não receber capital de empréstimo. Então não é o problema da inflação que está levando à elevação da taxa de juros. O que está levando à elevação da taxa de juros é o balanço em conta corrente. E por que esse déficit em conta corrente? Basicamente, foi pela valorização do câmbio acumulado durante anos. E a gente dizia isso várias vezes: está demais, está muito valorizado o câmbio. Por quê? Porque se valorizar o câmbio, você tem dificuldade de exportar e facilita muito a importação. Então a nossa balança comercial foi para o brejo. A nossa balança comercial teve um déficit gigantesco também, né? E é esse déficit que levou ao déficit em conta corrente. Então, agora, Zé Carlos, a valorização do câmbio, bem como altas taxas de juros, são duas características básicas da administração macroeconômica do Brasil desde os anos 90. E particularmente a valorização do câmbio, ou traduzindo, o câmbio barato, é um dos segredos do dito Programa de Estabilização Monetária da Economia Brasileira. Na verdade, essa é uma armadilha que está colocada já há muitos anos e nós não fomos capazes ou não tivemos coragem para romper com esse esquema. Isso teve um efeito acumulado, você tem razão, vem há muito tempo. Agora, teve um período em que não foi, que é o período que vai de 2002 a 2005, por aí. Você lembra que por efeito, não foi por causa de vontade política, foi por efeito de uma crise cambial muito grande. Você lembra que nessa época, quer dizer, 2002, fim de 2002, começo de 2003, quando o governo Lula entrou, o câmbio chegou a R$ 4, quase R$ 4. E isso então ampliou também a receita de exportações. Exatamente, né? Foi quando começa, quer dizer, combinado com um outro fator, que foi a explosão das commodities no mercado mundial, commodities agrícolas e commodities minerais, né? A importação fortíssima pela China, quer dizer, influiu na quantidade e no preço das commodities. Isso combinado com um câmbio desvalorizado, isso teve um efeito fantástico da balança comercial. Foi aí que nós acumulamos as reservas. Nós acumulamos 380 bilhões de dólares de reserva, não é brincadeira. De 2003 a 2007, nesses 5 anos, nós tivemos um saldo comercial capaz de pagar toda a nossa despesa estrutural
da conta de serviços. Isso. E tivemos, portanto, superávit em conta corrente. Isso. Algo, de alguma maneira, inédito na história econômica recente. Exatamente. Naquele momento, não era hora de alterar a política macroeconômica? Naquele momento, era hora de você mudar drasticamente a política macroeconômica. Por que não foi feito isso? Porque não foi feito, porque foi um erro de avaliação do governo. Isso que foi feito, isso que aconteceu. Mas é o período ouro, de alguma maneira, dos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, mas na verdade, nós estamos pagando um preço por ele. Né? Quando você fala assim, nomeou Joaquim Levy, é ortodoxo, eu comento o seguinte, é indiferente qualquer ministro da Fazenda. Talvez o cara não pesasse a mão tanto quanto ele na ortodoxia. Talvez não tivesse feito esse tarifácio que foi feito. Podia escalonar isso no tempo. Né? Talvez não precisasse de elevar mais ainda a taxa de juros. Né? E também talvez não quisesse fazer. Mas um outro lugar dele, seja progressista, seja esquerdista, seja o que for, não tem muita margem de manobra. Nós não temos margem de manobra na economia, a curto prazo. O grande problema é o seguinte, você vai fazer um ajuste, está fazendo um ajuste. O que vem depois dele? Essa é que é a questão. O ajuste era inevitável por causa dessa coisa acumulada no passado. Agora, não é a coisa do maquiar o balanço, fizeram criatividade, não é nada disso. Né? É basicamente uma taxa de juros, uma taxa de câmbio extremamente valorizada, que liquidou o nosso superávit comercial. Nós não temos mais superávit, nós temos déficit comercial. Então, quer dizer, o que me preocupa é o que vem depois. E o que vem depois a gente vai discutir aqui. Mas o que vem depois não dependerá muito da forma como se procura ajustar a economia nesse momento? Eu acho que tem uma saída fora da macroeconomia. Qual seria ela? Um grande projeto articulado com a China de exportação de metais. Industrialização de metais e exportação de metais. Metais que eu digo produtos siderúrgicos e produtos metalúrgicos. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei com esse projeto chamado Projeto Transul, já vinha com ele há algum tempo. Nós fizemos aqui uma conferência internacional, conferência BRICS no século XXI. No âmbito dessa conferência discutíamos. Qual é a essência disso? A essência é o seguinte: a China tem graves problemas de poluição. Graves problemas de poluição. E outro, pior ainda, falta de água. E o grande consumidor de água e realizador de poluição é a indústria metalúrgica, a siderurgia e a metalurgia. Então, a China tem que continuar crescendo a altas taxas. Vai continuar precisando de metais. Então, a saída para a China é você fazer o outsourcing, quer dizer, a produção externa de metais. Nós temos amplíssimos recursos minerais e agrícolas. Né? Nós somos hoje o grande exportador mundial de commodities. Temos que industrializar aqui. Então é fazer um grande acordo com a China, da gente industrializar aqui os metais de que a China precisa para sustentar seu crescimento de 7,5% ao ano. Quando nós estávamos discutindo isso, a ideia era o seguinte: nós temos que intuir o que a China vai interessar, o que vai interessar a China. Vamos imaginar o que interessa a China. Então fizemos esse programa, quer dizer, o esboço desse programa, o esboço desse projeto, com base numa expectativa do que a China seria importante para a China fazer. Hoje, há 3 dias atrás, teve uma reunião, uma decisão do Conselho de Estado chinês de autorizar as grandes empresas chinesas, de fazerem investimentos siderúrgicos fora da China. Então, a bola está quicando na área para a gente chutar. Isso não depende de nada de política macroeconômica. Você vai continuar fazendo o seu ajuste, espero que não tão rigoroso como está sendo, porque vai acabar derrubando demais a curto prazo a economia brasileira, mas você pode fazer um grande programa desse estilo com a China.
A objeção que se faz é o seguinte: então você quer trazer a poluição chinesa para cá? Essa é a objeção. É uma objeção ingênua. Você vai construir, né, usinas, se o programa for bem articulado, vai construir usinas up-to-date, quer dizer, atualizadas, no estado da arte em matéria de poluição. Quer dizer, nós não vamos deixar aí, por acaso, os nossos minerais inexplorados a vida toda, ou então continuar exportando exclusivamente minerais não industrializados. Então, a ideia toda, quer dizer, como é que é o escopo do programa? O escopo do programa é que a China financia a industrialização, vai estar com quase 4 trilhões de dólares em reserva, não tem nenhuma dificuldade de financiamento, e garante a compra. E a garantia da compra é a garantia bancária para você tomar empréstimo da própria China. Então você tem investimento, financiamento e demanda. Não tem negócio melhor no mundo, porque você faz o investimento e faz a demanda, e tem a demanda. Então, é esse o projeto que eu acho que deveria ser comprado pelo governo para médio prazo, com efeitos imediatos no curto prazo. Porque na medida que você tem um acordo desse tipo, você vai facilitar imediatamente a entrada de capitais chineses que vão dar cobertura a esses investimentos. Isso já tem efeito direto na balança comercial, na balança de pagamento. Então, acho que esse projeto Transul é um projeto de resgate da economia brasileira. Nós estamos conversando com gente do governo, né? Estive conversando com o ministro da Indústria, Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Armando Monteiro. Estou procurando ver se falo com o vice-presidente da República, porque tem uma comissão Brasil-China ao nível de vice-presidente da República, onde essas questões estratégicas são tratadas. Agora, José Carlos, além dos problemas aí da externalidade negativa que você mencionou, problemas relativos aí ao impacto no meio ambiente de um tipo de investimento dessa natureza e também da utilização de recursos naturais intensivos aqui no Brasil, nós teríamos aí uma perspectiva, vamos dizer, aprofundada da dependência da nossa economia a uma dinâmica de um outro Estado nacional, que me parece é um dos problemas que perseguem o Brasil ao longo do século XX. Nós nunca, apesar de em determinados momentos termos tido processos de desenvolvimento acelerado, de alguma maneira a marca do subdesenvolvimento ou da dependência econômica é uma característica da economia brasileira. Uma proposta como a que você aponta não aprofundaria esse caráter dependente da economia brasileira agora em relação aos chineses? Não, pelo seguinte, nós temos já a pior das dependências, que é a dependência financeira. Eles nos estrangulam na hora que quiserem. Na hora que fizer um ataque ao real, em termos cambiais, nós estamos liquidados. Somos altamente dependentes dos Estados Unidos, sobretudo, e de alguns países europeus. Então, a articulação com a China é uma articulação produtiva. Ela estará totalmente sob controle nosso, porque são empresas, nós podemos fazer empresas binacionais com a China, sob governança brasileira. Outra coisa é o seguinte, você tem hoje uma interdependência mundial. A nossa tradição tem sido a tradição da dependência, mas na verdade o que você marcha hoje é para uma interdependência se você assegurar soberania à sua economia. E nós estamos sem soberania. Quando eu digo para você o seguinte, não tem jeito de fazer uma política macroeconômica de expansão, uma política fiscal de expansão, isso significa o seguinte, você não tem soberania. Nós já não temos soberania. Então essa busca de uma articulação produtiva é que nos dá soberania, porque nós teremos, reforçaremos a nossa balança comercial. E reforçando a nossa balança comercial, você libera a política fiscal e a política monetária. E hoje, ambas estão absolutamente prisioneiras da nossa dependência financeira internacional. Além do mais, quer dizer, algum grau de articulação com a China é um excelente, porque não é só a China, é a Ásia, que é a região que mais cresce no mundo. O pior é ficarmos nós na dependência de região estagnada como a Europa, ou então em grande parte os próprios Estados Unidos. Por quê?
Porque os capitais centrais, os capitais dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, eles não têm onde se aplicarem. Então eles procuram fronteiras de expansão e nós somos uma das fronteiras de expansão. Essa questão da Petrobras, essa questão do BNDES, né, que estão ambos sob ataque, na verdade, é uma tentativa de desestruturação do Estado brasileiro para abrir espaço à aplicação de capitais que estão ociosos nos países centrais, né, que estão estagnados. Essa que é a questão. Quer dizer. Então, essa questão da dependência não existe. É uma associação de interesses. Você podia dizer também o seguinte, a China vai ficar dependente de nós. O seu programa antipoluição, que é extremamente importante, né, para não só a China, mas para o mundo, fica na nossa dependência. Nós é que estamos exportando metais para a China. A China vai depender de importação de metais, né, que é que entra num jogo geopolítico mundial. Por isso, não por causa de brasileiros nacionalistas, mas por isso, os entreguistas provavelmente ficarão por esse programa. Porque Você afasta, José Carlos, nessa altura do campeonato, nessa altura da nossa história, a perspectiva de qualquer constituição de um projeto próprio de desenvolvimento brasileiro, de acordo, inclusive, não somente com as necessidades da nossa população, mas principalmente frente às enormes potencialidades do nosso território? Se a gente fizer um programa em que nos libere em termos de macroeconomia, eu acredito que sim. Mas para isso você tem que fazer um programa do tipo que eu estou apontando. Por quê? Porque você tem... Não adianta nada você dizer, vamos investir, vamos aplicar em tecnologia, se não tem demanda. A economia brasileira, ela está estagnada. E está estagnada não é só por causa da política macroeconômica, é por causa do ciclo. Você esgotou o ciclo de consumo. Você esgotou o ciclo do crédito. Você não consegue fazer mais. Mas um ciclo de consumo e um ciclo de crédito em cima de uma base produtiva que me parece muito acanhada. A taxa de investimento ao longo desses anos não teve uma reação conforme muitos esperavam. As chamadas parcerias público-privadas, que me parece foi a grande aposta do governo Dilma no seu primeiro mandato, parece que não funcionam a contento. E o próprio Estado me parece travado na sua tarefa de ampliar investimentos. Passarinho, a economia capitalista, você sabe muito bem, ela evolui por ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa. A economia capitalista desenvolvida, o ciclo de consumo vai junto com o ciclo de produção. Zé Carlos, vamos interromper um minuto a nossa entrevista para o nosso intervalo regulamentar, mas voltaremos em seguida com esse instigante papo aqui a respeito da economia brasileira e dos destinos do nosso país. Dentro de instantes estaremos de volta. Fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só, fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o jornalista e economista José Carlos de Assis. José Carlos, no bloco anterior, você chamava atenção para algumas contradições da economia brasileira e particularmente para uma subordinação do nosso ciclo produtivo a um ciclo, na verdade, de consumo que acaba sendo imposto muitas vezes de fora para dentro, ou predominantemente de fora para dentro. Nosso parque produtivo é dominado hoje por transnacionais e nós estamos sujeitos às ondas justamente de inovação tecnológica e principalmente de novos produtos que inundam o nosso mercado e principalmente fazem com que a nossa indústria hoje tenha um caráter muito mais
reprodutor dessas tecnologias, montando peças e componentes aqui, do que propriamente respondendo às necessidades objetivas do nosso país, do nosso povo. Ao que entendemos, você não acredita numa possibilidade de inflexão desse caminho estratégico dependente do Brasil. Você não acredita que o Estado brasileiro poderia ter, sob uma nova direção, uma perspectiva diferente dessa, de uma economia subdesenvolvida e dependente? Olha, a esperança sempre será no Estado. Agora, que tipo de política que ele vai fazer? Porque nós estamos falando de uma política produtiva. Nós não estamos falando de especulação financeira. Você tem que produzir. E você tem que exportar ou vender no mercado interno. O mercado interno está estagnado. E o mercado externo, quer dizer, a Europa está estagnada, os Estados Unidos estão com crescimento baixo e o Japão está estagnado. Então, para onde que nós vamos vender? A única região do mundo que está consumindo e que está importando para valer é a China. Aliás, a Alemanha também está importando muito, mas a Alemanha importa bens de alta tecnologia. Nós não temos que vender para a Alemanha, né? Então, nós vendemos matérias-primas, commodities agrícolas, commodities minerais. E daí? A Alemanha não vai comprar essas commodities, porque ela já tem um suplemento disso normal, né? Isso não tem jeito da gente puxar. Nós não vamos puxar a economia brasileira pelo agronegócio ou pela... Você precisa do agronegócio. É o que está ainda segurando parcialmente a nossa balança comercial, mas ele não vai puxar, né? Nós não vamos ter um ciclo de crescimento puxado pelo agronegócio ou puxado por produção e exportação de minérios. O que a gente está propondo é o seguinte: o Estado brasileiro organiza uma produção mineral, produção de metais, em articulação com a China. Porque interessa a China, né? Como eu disse, quer dizer, o Conselho de Estado chinês acaba de autorizar as empresas a fazerem isso, a investirem no exterior, né? Algum nacionalista chinês poderá dizer: vamos ficar dependentes do Brasil de metais? Mas é isso mesmo, quer dizer, você tem uma interconexão entre as economias, elas são interdependentes. Nós temos como eu disse, a pior forma de dependência, que é a financeira, porque nós estamos dependendo hoje de capital especulativo. Para atrair capital especulativo é que puxamos a taxa de juros. A taxa de juros brasileira não tem nada a ver com inflação. Isso é uma empulhação. Você não está subindo a taxa para controlar a inflação, coisa nenhuma. Mas o dólar barato tem a ver com a estratégia anti-inflacionária. Esse dólar barato que nos persegue desde os anos 90. E o dólar barato, de alguma maneira, nos impõe a taxa de juros elevada. Exatamente. Mas ele impõe pelo seguinte: porque você precisa fechar a balança comercial, a balança de pagamento. Você precisa fechar a balança de conta corrente. Por que não enfrentar essas contradições da política macroeconômica? Você, quando propõe uma saída produtiva, alternativa, você de alguma maneira concilia com essa visão macroeconômica que me parece diminui muito as nossas margens de manobra. De alguma forma, se pensarmos no curto prazo, eu diria que você está coberto de razão. O problema é que nós não temos direito de pensar a médio e longo prazo um outro projeto estratégico para o Brasil? O projeto estratégico do governo para o Brasil é esse projeto que eu estou dizendo, é o Transul. Esse é o projeto estratégico. Por quê? Porque você tem financiamento e tem demanda. Qualquer outra coisa que a gente faça que implique investimento em tecnologia, você tem que perguntar primeiro, para quem que você vai vender? Aqui para dentro? Mas nós estamos estagnados. Depende se as frentes de expansão de um novo tipo de capitalismo no Brasil, se estiverem baseados principalmente nas necessidades populares, e todas elas, de alguma maneira, independem de recursos externos. Eu me refiro principalmente a investimentos na área social, de educação, de saúde, de mobilidade urbana e de alteração da nossa estrutura agrária e agrícola, algo que me parece deveria estar no horizonte em termos de preocupação
dos gestores brasileiros. Afinal de contas, esse modelo agrícola que nós temos, ele é também extremamente impactante da balança de pagamentos e nos coloca muito subordinados às cadeias de produção de multinacionais que, de forma crescente, controlam sementes, defensivos agrícolas, agrotóxicos dos mais diferentes tipos. Aliás, o Brasil é um país campeão no uso desses agrotóxicos, ou seja, haveria uma necessidade, inclusive do seu ponto de vista da saúde pública, de uma alteração do nosso modelo agrícola. Olha, isso implica uma alteração muito profunda. Quer dizer, eu estou falando sobre a ótica econômico-financeira. Né? Se não fosse pelo agronegócio, a gente estava de joelhos perante o Fundo Monetário Internacional. Essa que é a verdade. Porque hoje quem exporta é esse setor. É esse setor que está exportando. Então, mudar essa lógica e essa filosofia é uma coisa difícil. Eu acho que, num certo sentido, tem mudado, pelo menos na margem. Quer dizer, a agricultura familiar tem sido muito protegida, muito incentivada. Ela vem sendo absorvida pela estrutura do chamado agronegócio. Mas é ainda muito presente. Quer dizer, e tem subsídio do governo. Tem subsídio importante do governo nessa área. Né? A reforma agrária, propriamente dita, vai muito pouco, quer dizer, ela marcha muito lentamente. Num quadro onde o agronegócio atual é, inclusive, uma espécie de fiador do modelo econômico que predomina, a reforma agrária está fadada ao fracasso. Mas é por isso, Passarinho, que eu acho o seguinte, por isso é que esse projeto Transul tem sentido, porque nos libera disso. Quer dizer, você faz porque eu estou pensando em 30, 40 usinas metalúrgicas, siderúrgicas, quer dizer, 150 milhões de toneladas ano. Nós temos 40 milhões de siderurgia. A sua proposta é que organizemos joint ventures com os chineses. A China, joint ventures. Claro. E os chineses aceitariam vamos dizer, um comando do Brasil sobre eu acho que a governança tem serem feitos em última instância pelos chineses? A governança tem que ser brasileira ou partilhada. Quer dizer, você faz uma empresa aí com 5 diretores, 3 brasileiros, 2 chineses, uma coisa desse tipo. Quer dizer, mas isso é uma coisa de negociação. Né? Os chineses são duros para negociar, mas você tem que ser duro para negociar para eles, porque interessa a ambas as partes. Eles estão saindo, eles querem sair. Né? O quadro de poluição na China é apavorante. O quadro de escassez de água na China é apavorante. Você não teme que nós acabemos importando esse modo de produção chinês para o nosso país, com todas essas consequências que hoje os chineses vivem? Nós temos água abundante na região norte e no centro-oeste. Mas a sua proposta é instalação de siderúrgicas na Amazônia? Também. Quer dizer, com todos os problemas ambientais que nós já estamos convivendo. Não é boa, mas siderúrgica, qual é o problema? Você tem um efeito ambiental. Nós sabemos qual é o problema. Nós temos um aqui. Não, você vai ter que fazer cidades. No município do Rio de Janeiro, a companhia siderúrgica do Atlântico, que é um verdadeiro atentado à inteligência humana, principalmente considerando que é um parque siderúrgico ao lado de uma cidade com milhões de problemas ambientais, entre os quais, hoje, inclusive, de oferta de água. Mas vem cá, quem diz que tem que fazer no modelo da CSA? Por quê? Nós estamos condenados a fazer isso. Nós temos total soberania para fazer o modelo que quisermos. Eu estou falando da região norte pelo seguinte, é fazer ao longo de Carajás. Você vai fazer cidades. Você vai reequilibrar a geografia brasileira, né, industrial, porque você leva desenvolvimento para lá. Você não vai fazer no Sudeste, você não pode fazer, porque o Sudeste está com problema de água. Você não vai fazer aqui no Sudeste. Você não vai fazer também no Sul. Talvez no Sul você possa fazer alguma coisa, porque tem muita água. Mas onde tem água abundante e que é completamente desperdiçada é a Amazônia. E se você fizer ao longo de Carajás, né, um colar de grandes indústrias, você leva gente para lá, você alivia as correntes migratórias para o Sudeste. Cada siderúrgica dessa, ou cada metalúrgica dessa que for construída, é uma cidade, você tem razão. Mas o que é Volta Redonda? A não ser uma cidade em torno de uma siderurgia.
Eu sou de uma região siderúrgica em Minas Gerais, a região de Acesita e os Minas. A região, pô, aquilo é um produto da siderurgia, né? E com os melhores salários, né? Uma rede de suprimento, né? Você pode fazer uma cadeia superior de produção, uma cadeia inferior em termos de suprimentos e uma cadeia superior, porque alguma coisa dessa produção pode sobrar para o mercado interno, 10%, 20%. Então, isso é uma âncora para uma política econômica independente. Se nós não fizermos por aí, por que isso é importante? Porque tem a demanda. Isso é que é importante, passarinho. Porque num acordo com os chineses, você tem uma demanda garantida. Você pode até dizer o seguinte, mas se a China afundar, ela está crescendo hoje a 7,4%. Vamos supor que ela afunde para 3%, para 2%. Aí tem problema. Agora, se a China cair, o crescimento chinês cair para 3%, 2%, é um problema gigantesco para a China. Agora, você vê possibilidades do governo brasileiro atual, com tantos problemas a administrar no curto prazo, inclusive de credibilidade, o problema envolvendo aí a chamada Operação Lava Jato, atormenta o governo, pode comprometê-lo. Temos problemas também em termos da própria crise do Mercosul e as pressões que são feitas para a abertura dos nossos mercados por parte da Europa e dos Estados Unidos. Como é que você vê essas dificuldades de diferentes naturezas para o enfrentamento do governo no curto prazo? O governo teria condições, por exemplo, de uma opção preferencial por uma aliança estratégica com a China? Você sabe que a coisa que, eu não gosto de usar palavras duras, mas a coisa mais estúpida que eu ouço dentro da economia brasileira é o cara falar em acordo de livre comércio com a Europa e com os Estados Unidos. Eu fico perguntando assim, o que se quer com isto? Nós não temos nenhuma perspectiva de aumentar a exportação para a Europa. A Europa está falida. Os Estados Unidos não têm muito interesse em importar nada da gente. Mas eles têm muito interesse em exportar. Eles têm interesse em principalmente serviços. Eu vou te dizer uma coisa. Todos os discursos do Obama, de início de governo, de início de ano, de 2010 para cá, ele colocou como objetivo estratégico americano dobrar as exportações em 5 anos. E de alguma maneira tem conseguido. Tem conseguido. Conosco estão fazendo superávites gigantescos os nossos déficits com os Estados Unidos. O que os caras querem com política de livre comércio com os americanos? Os americanos nos engolirão completamente. Nós temos ainda algum tipo de barreira tarifária que está sustentando uma parte da nossa indústria, sobretudo de bens de capital. A Europa está em deflação. Deflação significa que os preços europeus de produtos, inclusive exportáveis, estão desabando. A concorrência deles com o Brasil seria brutal. Não consigo saber. Quem é obsessivo nessa ideia de fazer superávit, acordo comercial com a Europa e com os Estados Unidos, acordo de livre comércio, é a Fiesp. Eu não sei o que a Fiesp está representando. Não é a indústria brasileira. Não é a indústria brasileira. Ela está representando alguns aventureiros que querem transformar as suas indústrias em comércio. Mas em boa medida isso já não vem ocorrendo. O setor de bens de capital, por exemplo, já há alguns anos vem amargando, por conta da valorização cambial, vem amargando uma situação muito difícil e boa parte das indústrias desse setor passaram a ser, na verdade, importadores. Eles conhecem muito bem o nosso mercado, sabem aqueles que produzem no mercado internacional máquinas adequadas às necessidades dos brasileiros, e o que tem sido feito é que eles vêm se transformando justamente em importadores dessas máquinas e equipamentos, e aqui dentro, comerciantes das mesmas. Isso já não é uma tendência não, que isso parece... na Fiesp a Fiesp representa essa ideologia. Mas se você pegar a ABIMAC,
o Dr. Pastoriza, que é o presidente da ABIMAQ, não está de acordo de jeito nenhum com a Fiesp. Mas tem ganho. O setor ganha dinheiro hoje, de acordo com a própria ABIMAQ, fazendo a comercialização. A crítica, inclusive, que eu acho relevante da ABIMAQ é que um país com 200 milhões de pessoas não pode confiar numa situação como essa. Agora, do ponto de vista financeiro, eles vão muito bem, obrigado. Isso aí, as estratégias individuais sempre vai aproveitar dos buracos que existem aí, tá certo? Agora, a política da ABIMAQ não é essa. Eles são críticos ao câmbio, câmbio valorizado e essa taxa de juros inibidora da produção. Né? Outra coisa é o seguinte, não é a indústria nacional, não é a indústria nacional. Isso já desapareceu há muito tempo. É a indústria interna, a indústria internalizada, a indústria que tem aqui o seu sistema produtivo. Isso é que tem que ser protegido. Eu não estou mais pensando em empresa nacional. A empresa nacional, grande parte dela se desnacionalizaram mesmo. O que eu estou contra é o seguinte, é o cara vir aqui, comprar uma empresa brasileira de produção e transformá-la num ramo comercial de uma matriz nos Estados Unidos ou na Europa. Esse é que é o problema. Não gera emprego e gera déficit em balança de pagamento. Esse é que é o problema. Então, José Carlos, nós vamos novamente a um novo intervalo e vamos voltar com o último bloco desse nosso papo sobre o Brasil atual e principalmente sobre as nossas perspectivas de futuro. Dentro de instantes, voltaremos com o nosso programa Debate Brasil. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o jornalista e economista José Carlos de Assis. José Carlos, você tem estado à frente de uma importante articulação política, Aliança para o Brasil, que de alguma maneira seria um suporte para a elaboração e a projeção de um conjunto de ideias alternativas ao nosso desenvolvimento. Eu queria que você aproveitasse esse nosso último bloco aqui do programa Debate Brasil para justamente difundir essa iniciativa que teve a oportunidade de ser lançada no último dia 25 de fevereiro. O que se pretende com a Aliança para o Brasil? É exatamente aquilo que vínhamos discutindo antes, com um detalhe. Ela tem dois focos. Ela tem um foco de curto prazo e tem um foco de médio e de longo prazo. O foco de curto prazo é a crise na Petrobras. Quer dizer, nós temos que ter uma mobilização nacional que salve a Petrobras. A Petrobras é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Ela não pode ser deixada à deriva. E ela faz esse papel de desenvolvimentista. Ela faz esse papel através, sobretudo, de três políticas, ou de duas políticas essenciais. A política do conteúdo nacional nas encomendas da Petrobras, a política de contratação de grandes empresas e a política de operadora única do pré-sal. Tudo isso está em risco. Porque já se fala que ela não pode ser operadora única do pré-sal. Essa coisa da Operação Lava Jato, você misturou empresa com empreiteiro. Uma coisa é empreiteiro, é quem tem culpa, se for o caso, e tem que ser provada a culpa. Uma coisa é empreiteiro, é executivo. Outra coisa é empresa. Empresa é um bem imaterial, quer dizer, um bem material, inclusive, da sociedade brasileira. Faz parte da estrutura do Estado.
Você não pode pegar uma grande empreiteira brasileira que tem acumulado uma tecnologia durante décadas e chegar e tem milhares e milhares de empregados e simplesmente deixar ir para o vinagre, quebrar, cortar os contratos. Não pode ser feito isso. Isso é contra o interesse da economia nacional. Então, nós estamos colocando muito claramente isso. Separe empreiteiros corruptos de empresas. Empresa não é corrupta, empresa é uma operadora de construção, no caso, né? Então, separe e preserve as empreiteiras. Aliás, a presidenta Dilma falou uma coisa desse tipo. Nós tínhamos isso colocado até antes do pronunciamento dela. Mas a outra coisa é a operadora única do pré-sal. Isso é o que garante uma participação brasileira decisiva na exploração de um petróleo que foi descoberto pela Petrobras, com mérito exclusivo da Petrobras, e que está sendo desenvolvido também com mérito exclusivo da Petrobras. Então, manter essa política de modelo de partilha tendo a Petrobras como operadora única é essencial para o interesse nacional, né? E outra coisa é a política de conteúdo nacional. Isso aí é que está sustentando a indústria brasileira que resta, né? A Petrobras representa 10% do PIB brasileiro ou mais. Se contar as coisas indiretas, vai muito mais do que isso. Então, ela é uma compradora de equipamentos, de implementos. Então, ela é vital manter essa política. Então, a Aliança pelo Brasil, ela começa em função da defesa da Petrobras, das políticas operadas pela Petrobras e pela defesa da engenharia brasileira. Justamente são esses dois aspectos, especialmente a condição de operadora única dos campos de pré-sal e a política de conteúdo nacional, que vem sendo muito atacada por setores identificados com pensamento liberal, aproveitando-se de toda essa situação gerada com as revelações da Operação Lava Jato. Vamos explorar essa questão, mas você também manifestou preocupação com esse setor importante da economia brasileira, que diz respeito às empresas de construção civil, quase todas envolvidas na Operação Lava Jato. Em outros países, quando ocorre isso, e para a preservação das empresas, sempre se defende o processo, na verdade, de transferência do controle das mesmas. Você vê essa possibilidade hoje aqui no Brasil? Eu vejo. Se for necessário, eu acho que... Se os executivos, se os atuais controladores forem comprovada a culpa dos mesmos nesse processo aí da Operação Lava Jato, me parece que seria uma tendência inevitável. Você não teme que capitais externos venham a controlar essas empresas hoje nacionais? Eu acho que teria que ser impedido isso. Eu acho que isso é uma espécie de intervenção que se faz. Você faz uma intervenção na empresa, você tira... Em nome da defesa da economia nacional. Mas isso ainda veio fora de moda, não é, José Carlos? Inclusive no âmbito do governo Dilma ou dos governos de Lula. Rapaz, mas será que está fora de... O gigantesco escândalo dentro da Petrobras também estaria fora de moda. Quer dizer, a gente tem que ter uma reação proporcional ao que foi o ataque. O ataque é muito grande. Tem um ataque interno, quer dizer, de diretores da Petrobras que se corromperam. Então, é muito complicado. E esses caras que estabeleceram relações com as grandes empreiteiras. Então, eu acho que você pode até, dando tipo, quer dizer, não precisa fazer uma coisa formal. Você chega e diz, olha, muda a diretoria. Muda a diretoria. Né? O problema não é a diretoria propriamente, é o controle acionário dessas empresas. O controle acionário eu acho difícil você mudar, porque aí entra numa coisa do direito de propriedade, essa coisa toda. Né? Você pode ter o seguinte, mandar um cara para a cadeia, o conselho fica... Mas mantendo-se essas empresas, comprovando-se a responsabilidade das mesmas e mantendo o atual controle acionário, será muito difícil, por exemplo, elas não serem consideradas inidôneas. Algo que me parece não seria conveniente nem à economia nacional e nem mesmo ao programa de investimentos atual
da Petrobras? Eu acho que a declaração de idoneidade é um arbítrio do Estado. O Estado pode fazer ou pode não fazer. Eu acho que ele não deve fazer. Certo? Outra coisa é o seguinte, empresa não tem culpa. Quem tem culpa é empresário ou executivo. Você não pode, uma entidade jurídica, abstrata, empresa, não pode ser culpada de alguma coisa. Quem é culpado é o diretor, é o presidente, né, é o controlador, é quem que for. Isso que tem que ser distinguido. Vai ter que culpar alguém do ponto de vista criminal. Do ponto de vista civil, se a empresa tiver dado prejuízo, ela paga. Ela tem que pagar. Mas não tem sentido acabar com ela. Até porque essas empresas são empregadoras, um número formidável de técnicos, operários. Nós fizemos agregam conhecimento de décadas na área da construção civil aqui no Brasil. Realmente são patrimônios. Né? Eu vou te dizer o seguinte, eu soube de 3 grandes empresas, 3 grandes, que vão sair da área de construção, em função dessa questão. Tá certo? Foi me dito em caráter reservado, nem sei, nem é possível falar aqui, mas me disseram, né? E 3 das grandes. Me parece inevitável uma reconfiguração desse setor. Agora, em relação à Petrobras, como é que você vê a possibilidade da empresa superar essa fase? Porque é importante destacar, a Petrobras, do ponto de vista das suas atividades fim, encontra-se num momento de muita importância e sucesso. A produção de petróleo não para de crescer, existem perspectivas cada vez mais alvissareiras em torno da produção do pré-sal. A Petrobras acabou de ser novamente premiada pela sua produção inédita em águas profundas e agora em águas do chamado, em áreas do chamado pré-sal. Ou seja, a empresa vem sendo inclusive reconhecida internacionalmente por aquilo que ela deve se caracterizar, a exploração e a produção de petróleo. Ao mesmo tempo, a gente observa fortíssimas pressões em relação a essa situação privilegiada que foi gerada pela própria Petrobras ao descobrir o pré-sal. Como é que você vê essa possibilidade da empresa superar essas pressões? Olha, eu acho que ela tem uma base de ativos gigantesca, todo mundo sabe. Portanto, né, ela pode se recuperar muito bem. Tá certo? É claro que ela vai enfrentar os ataques dos entreguistas aqui internos, né, e ataques de abutres internacionais, até chegar a um ponto de equilíbrio que vem na frente. Mas eu acho que recupera tranquilamente e recupera bem. Né? O problema, você sabe que empresas, né, grandes empresas, elas não quebram pelo patrimônio, elas quebram pelo caixa. Então tem que segurar o caixa da Petrobras. O governo tem que entrar pesado nisso. Tá certo? Fizeram uma coisa aí que eu achei muito ruim para a economia brasileira, que nós acabamos não apontando, que é mudar as condições de empréstimo da Petrobras, do BNDES. Você viu isso? Não? Principalmente você se refere à posição explicitamente contrária do atual ministro da Fazenda em se manter as operações de transferência de recursos do Tesouro para o BNDES, exatamente, no sentido de fortalecer a capacidade de financiamento do banco. Aconteceram 2 coisas. Essa que eu estou me referindo, quer dizer, que é você transferir recursos do Tesouro direto para o BNDES, do BNDES, se for o caso, você passava para a Petrobras. E outras condições de crédito da Petrobras também mudaram, do BNDES. Mudaram também as condições de crédito, pioraram as condições de crédito. O comprometimento é menor. Quer dizer, mas as condições ainda são bastante favoráveis. Né? Não, mas, me preocupa mais essa você viu? Suspensão da operação de transferência. Não, é claro, isso é pior. Mas eu acho o seguinte, numa economia estagnada, se você, a única fonte de crédito a médio e longo prazo que tem no Brasil é o BNDES, se você piora essas condições de crédito, você vai agravar o processo de estagnação da economia. Mas você tem razão que a coisa mais importante do ponto de vista da Petrobras é que você assegurasse transferências do Tesouro para a empresa. Agora, isso não está descartada a possibilidade, caso haja necessidades, o Tesouro voltar
a operar essas transferências para o BNDES com o fim explícito de dar fôlego para a própria Petrobras. Eu acho que a probabilidade é essa, mas você tem o seguinte: se a sociedade não se mobiliza de alguma forma, o governo vai fazendo. E é por isso a importância que você assinala para a Aliança para o Brasil, exatamente, esse movimento. Aliança pelo Brasil, nesse movimento. Essa é importante, é você mobilizar a sociedade, porque nós queremos ir, quer dizer, a direita está querendo ir para a rua para pedir Mas impeachment. em torno de que bandeiras a Aliança pelo Brasil pretende fazer o seu trabalho? A defesa da Petrobras como defesa do Estado desenvolvimentista, do Estado sócio-desenvolvimentista. Então, é importante, a Petrobras é o principal instrumento brasileiro de desenvolvimento econômico e social. A defesa não é só da Petrobras, é a defesa da Petrobras, do BNDES, da Caixa. Por que vão privatizar a Caixa? Privatizar na margem? Abrir o capital. Abrir o capital, por quê? É um banco, é o principal instrumento de política social do governo na área bancária. Todos os grandes programas do governo na área social são feitos através da Caixa. Por que abrir o capital da Caixa? Não tem sentido. Não é o próprio governo que, de alguma maneira, abre o flanco para esse tipo de ataque? Um governo que gosta do título de neodesenvolvimentista, é muito polêmico isso. A tua preocupação é justamente em preservar características da estrutura do Estado brasileiro que favoreçam o desenvolvimentismo, mas, contraditoriamente, me parece que é o próprio governo que gostaria de ser desenvolvimentista que, de alguma maneira, contribui negativamente com essa perspectiva. Você tem toda a razão. Esse governo, eu lembro que uma conversa com o Mantega, muitos anos atrás, eu próprio sugeri a ele como lema do governo, social-desenvolvimentismo. É o social-desenvolvimentismo. É isso que pretende ser o governo. Mas ele capitula a pressão da direita. Porque é claro que essa questão da Caixa Econômica Federal não veio por... Não é uma ideia genuína do governo, totalmente, né? É uma sugestão do mercado. É claro, e veio de fora. E ele fica... Qual é a desculpa que ele tem? A sociedade não reagiu. Não, então vamos reagir. Vamos colocar as coisas nos iscos. Quer dizer, vamos preservar os instrumentos essa ideia de de que a desenvolvimento. sociedade não reagiu não procede. As manifestações de junho de 2013 foram claramente uma manifestação muito vigorosa da sociedade em prol de um Brasil diferente. Mas e esses manifestantes foram tratados de forma cruel pela polícia e, convenhamos, estimulados pelo Ministério da Justiça do governo de Dilma, que claramente prestou um apoio decisivo às polícias estaduais e a uma onda repressiva que talvez nós nunca tivéssemos assistido em termos de movimentos de massa aqui no Brasil. Ô, Passarinho, eu não vou concordar com você não, porque eu acho que Black Bloc é uma coisa o Black Bloc foi uma excepcional oportunidade de argumento que foi dado para o governo para justificar a onda repressiva. Mas eu lembro que a primeira manifestação em São Paulo, que foi duramente reprimida pelo governo de Alckmin, ela acabou gerando uma insatisfação generalizada pelo país, inclusive a massificação de manifestações por todo o país, justamente pela fortíssima repressão que se abateu sobre aqueles manifestantes originais e onde os black blocs não apareciam. Posteriormente, o governo e a mídia dominante souberam se utilizar muito bem da ação desses jovens. Mas convenhamos, não, mas olha aqui, a questão fulcral não era essa. Não, a maior manifestação foi aqui no Rio. Foi na Presidente Vargas. A maior. Isso, no dia 20 de junho. Não teve coisa de repressão, teve? O estoque de bombas da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi esgotado naquela tarde. Às 11 horas da noite, naquele dia, diversos bares da Lapa, que ficavam muito distantes, inclusive, da Presidente Vargas, foram invadidos pela polícia. O próprio Circo Voador, uma tradicional casa de espetáculos aqui do Rio, sofreu uma invasão da polícia e teve seu show interrompido por bombas de gás lacrimogêneo. Foi um verdadeiro escândalo. Fora numa situação efetivamente democrática,
o governo de Sérgio Cabral Filho, incluindo o senhor Beltrame, estariam claramente incriminados por uma ação desastrada e extremamente violenta contra milhares de manifestantes indefesos. Tivemos, inclusive, um jornalista Globo News que foi alvejado com um tiro de borracha na testa e, quando questionado sobre por que ele não havia se protegido, ele simplesmente falou: não havia nenhum conflito quando eu recebi uma bala na testa. Então, isso são exemplos muito claros de uma ação premeditada, repressiva, que tinha como objetivo tirar o povo da rua. De alguma maneira conseguiram. Essa coisa do Rio, pelo que eu me lembro, não tinha tido muita coisa. Pelo menos na cobertura da televisão. Helicópteros jogando bomba, tropas de cavalaria açoitando os manifestantes, isso em plena Presidente Vargas. Uma situação muito triste e que, infelizmente, a sociedade democrática aqui no Rio, de alguma forma, deixou para lá. Como é que a televisão, que tinha todo interesse em mostrar a pancadaria da polícia, essa coisa toda, não mostrou? Eu acredito que não há esse interesse. Muito pelo contrário. As televisões, curiosamente, mostravam mascarados durante 15, 20 minutos, atacando carros, inclusive de reportagem, sem nenhum tipo de ação da polícia. Mascarados que não se confundiam com os black blocs, mascarados muito suspeitos. De alguma maneira, aquelas imagens justificariam posteriormente uma ação muito repressiva contra os manifestantes. Mas esse é um outro assunto e que, infelizmente, talvez nós tenhamos perdido a oportunidade histórica de denunciar a repressão do Estado naquele momento. Eu acho que nós temos que ir para a rua novamente, mas ir para a rua fazer uma coisa escalonada, porque não adianta ir para 500 pessoas, com 1000 pessoas. É verdade. Você tem que fazer um movimento, um movimento de massa mesmo. Eu acho que a direita já está se articulando para isso. Tem uma passeata marcada, já marcada, e eu acho que nós temos que ocupar a rua antes da direita. Zé Carlos, muito importante esse seu depoimento e, principalmente, muito importante esse seu alerta e, especialmente, eu desejo que a Aliança pelo Brasil seja recheada de sucesso e, principalmente, da capacidade de mobilizar as consciências e toda a nossa força cidadã para a construção de um novo país. Muito obrigado. Obrigado a você, Patrícia. E eu agradeço a vocês, telespectadores, pela audiência ao nosso programa Debate Brasil.